a todas e a todos. Hoje o nosso assunto será América Espanhola no século XIX, a partir da independência dos Estados americanos, dos Estados hispano-americanos. Bom, a partir da independência e no início do século XIX, esses países passaram por grandes dificuldades devido à desorganização da sua economia, Guerra trouxe, as guerras de independência trouxeram muita miséria, muita destruição, A economia foi detonada, plantações queimadas, o abandono da produção agrícola, as minas abandonadas, que acarretou em outros problemas mais sérios, Por exemplo, a migração para as cidades dessa população camponesa, que vai surgir aí problemas urbanos sérios que todos nós conhecemos no Brasil, não é mesmo? As favelas, Passão indevida das periferias, criando aí problemas sociais urbanos, de moradia, de estrutura, muito significativos. Vou compartilhar um PowerPoint com vocês, isso para a gente ir seguindo aí, tá bem? Então vamos lá. Voltando ali, compartilhando aí com vocês. Então, a primeira metade do século XIX, eu não estou me vendo aqui, não estou entendendo, Sim, agora está. Apareceu aqui. Então, vamos seguindo, Então, a primeira metade do século XIX, Simão Bolívar, em 26, ele reúne, vários estados no Panamá. Ele chama de Congresso do Panamá. Foi o Congresso para se buscar ali soluções para os problemas que eram comuns, aos países agora emancipados. Surge ali a chamada, ele propõe a fundação da Confederação dos Estados Americanos. Então, a princípio, esses países vão contar com o apoio dos Estados Unidos, da Inglaterra, contra as intervenções da Santa Aliança lá posta na Europa, recolonização. Mas a ideia de uma confederação dos Estados americanos, passado esse tempo aí da Santa Aliança, das ameaças da Santa Aliança, já não era mais interessante, nem para os Estados Unidos, nem para a Inglaterra. Para os Estados Unidos ia criar uma confederação forte de países, latinos, assim por chamar. E essa não era a pretensão dos Estados Unidos, até porque pouco depois aí, ainda nos meados do século XIX, os Estados Unidos vai invadir o México e tomar dele seus territórios, anexar territórios nas Antilhas, no caso de Porto Rico, intervenção em Cuba, final do século XIX.
A Inglaterra, mesma coisa, uma América Latina forte significaria que elas defenderiam seus interesses. E era interessante isso para o comércio, expansão do comércio inglês, né, industrial, etc. Então, essa ideia vai morrer junto com o próprio Simão Bolívar. Né? Essa independência dos estados hispano-americanos, ela custou a fragmentação do território. Né? Então, o território foi às custas dessa ação territorial. Ela só foi possível a partir daí. Então, a Gran Colômbia, fundada por Simão Bolívar, em 1831, ela se divide em 3 repúblicas, né? Colômbia, Venezuela e o Equador. As Províncias Unidas do Centro, da Centro-América, hoje é chamada América Central, né? Em 1838, se divide em vários países, né? Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. Em 1903, por intervenção dos Estados Unidos, o Panamá se separa da Colômbia. Isso sem falar que aqui esse Reino do Prata, né, se torna Argentina, Paraguai e Uruguai. A oposição a essa confederação dos Estados americanos, ela tem a participação do Brasil também, que é um país que se tornou um país monárquico, portanto, contrário à ideia de república. Né? Os Estados Unidos, a ideia de abolição, né, nesses países da América Central, da América Latina, a abolição foi assim, ponto da ordem do dia, né? Então, temiam os estados do sul, lá dos Estados Unidos, que essas ideias viessem. Então, não vai dar certo a relação do Estado americano. Então, desagrega tudo isso, cada um com seus interesses, e, afinal de contas, culturas diferentes, no sentido de divididas aí por pradarias, desertos, cadeias de montanhas. Né? Então, isso vai criar cada um poder local, né, ali, naquelas regiões distintas. A desorganização da economia é um fator fundamental aí no século XIX, né? Questão estrutural na, na América Espanhola, devido à grande dependência. Né? Você tem uma economia voltada para a agricultura, para o extrativismo, né? A mineração, embora ricos em prata, em ouro, né? Esses países. Essa exploração estava na mão de um pequeno grupo, e esse grupo, um grupo que se vendia aos interesses do capital estrangeiro, especialmente da Inglaterra. A Inglaterra tem uma inserção muito grande, porque ela apoia a formação desses estados para poder garantir mercados. Inclusive, criando dentro dessas economias, desses estados, uma economia de dependência clara. Né? Ou seja, você mantém a estrutura colonial, né? Concentração da terra, exploração da mão de obra. Uma dependência de produtos industriais, a Inglaterra supre isso, né? Impõe uma certa cultura, ou seja, muda costumes, etc., com as chamadas casas de importação, dominadas por essas companhias inglesas, né? E ali você cria hábitos de você consumir aquilo que é europeu, especialmente o inglês. Então, o sistema bancário, né? O sistema financeiro, as casas de importação, alfândega, os ingleses mandam nisso tudo.
Vou dar um exemplo claro para vocês aqui, que nós vamos estudar mais para frente. Em 1902, por volta de 1900, o governo brasileiro de Campos Salles faz o que nós chamamos de funding loan, uma renda em que ele coloca os lucros da alfândega no Brasil à disposição do pagamento de empréstimo feito com a Inglaterra. Você vê, a Inglaterra manda na casa de exportação, né, na pasta de exportação do Brasil. Então, lá na América Latina, isso ocorreu cotidianamente. Né? Isso aliado ao que nós chamamos de a imaturidade das instituições políticas. Ou seja, você tem instituições extremamente frágeis. Né? Nós, um pouquinho, daqui para frente, nós vamos falar um pouquinho disso, mas para dar um panorama geral aí para você ter uma ideia, o México tem 30. Tem 30, não, ele tem um presidente por ano, nos seus primeiros 36 anos após a independência. Ele tem uma intervenção lá, nós vamos falar dela aí para frente, de chegar um europeu, né, Maximiliano da Casa de Habsburgo, e se torna imperador, quer dizer, posto imperador dentro do México. Os mexicanos vão expulsar não só os invasores, os franceses que trazem Napoleão III, como também vai executar lá o Maximiliano. Na Venezuela, você tem 52 sublevações militares, né? Levantes militares, derrubada de governo, nos primeiros 100 anos. A Bolívia é só para assim, a cada 2 anos, uma intervenção militar, uma quartelada, né? 10 constituições. Não está muito diferente do Brasil, não? Porque nós tivemos aí quantas? 8. Né? Eles, 10 constituições, 6 presidentes mortos, quando não morto pelo próprio sistema, é deixado para ser morto por opositores. Então, o Paraguai vive uma eterna ditadura. Né? Até pouco tempo ainda tinha ditadura no Paraguai. Então, eleições fraudulentas, como é que você mantém o poder político? Né? Mantém sobre fraude eleitoral. No Brasil chegou a ser legalizado a fraude eleitoral através das chamadas comissões de verificação. O governo brasileiro impôs a partir da política dos governadores uma estrutura que legalizasse a fraude eleitoral. Você anulava resultados eleitorais desfavoráveis ao governo, né, no poder, e passava os votos do adversário para o candidato em afinidade. Nós estamos vendo recentemente, a gente estava assistindo aí a eleição do Congresso Nacional para a presidência do Senado e a presidência da Câmara. Os juristas já disseram que é inconstitucional, a Constituição não prevê isso. Né? Então, os caras já querem mudar a Constituição brasileira para poder atender os interesses de plantão naquele momento. Então, isso é que eu quero chamar a atenção de vocês. O que é essa imaturidade das instituições, essa fragilidade das instituições políticas. Né? Essa Constituição não serve. Vamos fazer uma outra que serve àqueles interesses de quem está lá naquele momento. Passando aí para frente, gente, essa questão da economia e a questão social, ela fica muito clara quando você percebe as contradições entre a cidade e o campo. Né? Então, a cidade não conversa com o campo. E, essencialmente, a América Latina
é de economia agrícola, né? Você tem os chamados unitaristas e os federalistas. Isso por toda a América, porque não vamos falar aí do caudilismo, vocês vão entender bem o que seja isso. Os unitaristas são os centralistas, né? Os federalistas, os provincianos. Ou seja, os interesses das províncias e o interesse da capital. Isso vai estar muito em jogo. Nós acabamos de ver isso no Brasil, na regência, né? Aqui resolvido na violência, né, cara, contra a população e contra as lideranças que se surgiram. Lá na América Espanhola, lá na América Espanhola, tem uma figura interessante que surge. É a figura do chamado caudilho. Quem que é esse caudilho? É um chefe, né, que se destaca politicamente, de base rural, quer dizer, um senhor de terras, mas que tem toda uma índole militarista. Ou seja, ele tem pretensões militares, formação militar. Caso típico aí, a própria figura de Simão Bolívar. Né? Simão Bolívar, general Sucre, Santander, Simão Bolívar, etc., o Iturbide no México. Então, são exemplos típicos desses caudilhos, né? Que são grandes proprietários de terras que ascendem o poder, não é isso? Através de golpes e de base militar. Aqui no Brasil, chamado coronelismo. Esse coronelismo no Brasil, lá no primeiro momento, né? Ele cada vez vai se empoderando a partir da criação das guardas nacionais. A rigor, trabalhando ao seu serviço. Você vai ver no Nordeste vários deles muito fortes. Né? Então, geralmente se destaca, os outros caudilhos se submetem a um caudilho, né, que surge como líder. Qual que é a função desse caudilho no poder? A manutenção da ordem colonial, não é isso? Ou seja, manter a concentração de terra, a expropriação das terras dos camponeses, as terras do Estado, é isso? E aí, uma estrutura econômica que cada vez mais esse camponês, esse trabalhador, se vê dependente do dono da terra, especialmente com o endividamento da mão de obra. Não paga salários, né? Salários irrisórios, de miséria, e mantém esse indivíduo preso, pagando as suas dívidas, né? O seu custo de sobrevivência. Com isso, esse camponês está sempre ligado a esse senhor de terra, por questão de endividamento. A fraude eleitoral, ela é uma constante, não é isso? E uma repressão constante também contra a população. Correto? Mas se você for olhar para a história do Brasil, o que o Exército Brasileiro fez até hoje no Brasil? Né? Com exceção da Guerra do Paraguai, né? E com exceção lá da participação quase irrisória na Segunda Guerra Mundial. Combateu o povo brasileiro. Para quê? Para a manutenção da ordem. A repressão permanente sobre adversários políticos, né? E sobre qualquer sublevação, né, da população. Passando aí para frente, além do mais, sabe, a Latina sempre, né, a partir do século XIX, teve um monte de intervenção estrangeira. Né? Eu cito aqui para vocês a intervenção francesa no México em 1862, quando Napoleão III resolveu invadir o México. E olha só a ideia. E implantou lá e colocou no poder uma figura da Europa lá, um Maximiliano, sabe? Da casa de Habsburgo, como imperador. Né? Esse camarada não deu outra, né? Os mexicanos expulsaram os franceses, executou o imperador e tipo assim, sabe? Né? A Espanha, em 1866 e 68, resolve cobrar a dívida, não aceitava ter perdido as suas colônias,
cobrar dívida de reparação, sabe, contra o Peru. Sabe? E entrou em guerra contra o Peru em 66, 68. 2 anos de guerra. O Peru vai se aliar ao Chile, à Bolívia e não vai pagar a dívida e vai meter o cacete lá nos espanhóis. Né? Isso sem falar a guerra dos Estados Unidos contra o México, 46 e 48, quando o México perde 54% do seu território. Mais da metade do seu território. Né? Imaginar que o México hoje tem lá, sei lá quantos milhões de quilômetros quadrados, ele tinha o dobro disso. Os Estados Unidos tomou mais da metade. Né? Então sempre foi pau. A própria Inglaterra o tempo inteiro bloqueando navios, bloqueando portos, né? Ocupando territórios. Né? Então, aí. As Malvinas, né? Uma região ali da costa argentina, né? Inglesa, que muito recentemente teve uma guerra, a Guerra das Malvinas. Então, Inglaterra na defesa dos seus interesses. Né? Passando aí para frente, gente, a estrutura social e econômica constituída na América Latina, né, ela se estrutura da seguinte forma. Primeiro, a supremacia da chamada aristocracia crioula. Aquela senhora das propriedades das terras, né, senhores de terra, concentrando cada vez mais terra, mandando no poder político e no poder econômico. Né? E criando aquilo que nós falamos anteriormente, uma dependência camponesa. Né? Isso sem falar da dependência do capital estrangeiro, né? Que vai, essencialmente, criar uma América Latina agrícola, exportadora de produtos primários e importadora de produtos manufaturados. Desequilíbrio da balança comercial, endividamento do Estado, né? Você está sempre dependendo. A Inglaterra mandava ali o quê? Ela mandava não só as mercadorias, mas mandava os técnicos, né? Investia capital e etc. Isso fazia com que a desvalorização das moedas locais sempre foi uma constante. Eu às vezes, falo para vocês aí, né, falo para os alunos. Eu, por exemplo, nos meus 60 anos de idade, eu vivi no Brasil 7 moedas. Contei bem, não, mas quer ver? Cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, URV e real. 7 moedas. Então, você veja a fragilidade da nossa questão de estrutura econômica. Né? Então, ver, é uma agricultura para exportação, portanto, novo produto agrícola, tendência de quem domina aquilo dominar o poder também. Né? Mas, a partir aí do final do século XIX, uma grande migração europeia vem para a América Latina e cria um fenômeno interessante, que é nessa zona intertropical da América Latina, né, parte norte, vamos dizer assim, há uma concentração de uma população mestiça, né, indígena, mestiça, mas essa imigração europeia ela é significativa na parte abaixo dessa zona intertropical, especialmente parte dela no sul do Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, né, que chega aí alemães, italianos, especialmente, né, portugueses, espanhóis, o que vai, né, contribuir para a criação de uma população urbana, essencialmente urbana, comerciantes, a formação de uma classe média de comerciantes, técnicos, né, servidores públicos, etc. E a formação de um operariado, o pessoal que trabalha em portos, portuários, os ferroviários, etc. Então surge também aí uma classe proletária. Então a imigração teve essa importância muito grande. A Argentina, então, recebeu uma quantidade imensa de alemães e de italianos, né? Brasil na parte sul,
não tem assim, muito europeu indo para a parte norte do Brasil. Eles vieram para essa zona. Até por causa de frio, né? De clima e etc. E, por fim, gente, os chamados conflitos internos. E a América Latina viu aí nesses primeiros 100 anos, nesse século XIX, né? Que é a Guerra do Paraguai, de 64 a 1870, né? O Paraguai se coloca contra o Brasil, a Argentina e o Uruguai, e as questões lá são questões sobre o domínio da região platina, né? Para o Paraguai, é importante o escoamento pelo Rio Paraguai, para exportação via Oceano Atlântico, o Mar do Prata, né? Que é o final ali entre Argentina e Uruguai. O Brasil se coloca ali no meio como mediador, mas tem os seus interesses no domínio disso, porque também o Rio Uruguai tem acesso às terras brasileiras do Mato Grosso, né? E o Paraguai resolve dar uma de Prússia, né? Brasileira, Prússia latina, né? Quer dizer, eu vou anexar territórios aqui e vou fazer uma unificação aqui, à força. Naturalmente, o Paraguai foi derrotado nisso, né? A Guerra do Pacífico, de 79 a 83, que opôs o Chile contra a Bolívia e o Peru, né? Os chilenos do norte do Chile, atual, né, hoje, numa região da Bolívia. Então, a Bolívia tinha seu acesso ao mar, né? Ela tinha seu porto de Valparaíso, né? Era uma região muito rica em salitre, um mineral usado na agricultura, muito importante, né? As minas de salitre. Do guano, que é um fertilizante também muito importante para a agricultura. Os chilenos já exploravam essas riquezas por lá. E a Bolívia resolveu aumentar imposto e cobrar, não cumprir acordos econômicos com o Chile, o que levou o Chile à guerra contra a Bolívia. Resultado: a Bolívia foi derrotada, o Peru entrou também porque tinha parte naquela região, foi derrotado também ao lado da Bolívia, perderam territórios para os chilenos e a Bolívia se tornou um estado sem porto para o mar, né? Sem saída para o mar. Com isso, a gente termina a nossa aula sobre a América Latina no século XIX, a América hispano-americana no século XIX. Tenham todos uma boa semana.